Opa, você sabe o que é fator de forma? Você sabia que esse fator é utilizado para cálculo de volume de árvores e que ele é influenciado por diversos outros fatores? Você quer saber quais são esses fatores que influenciam no cálculo de volume da árvore e como que isso pode melhorar o seu inventário florestal? Então me acompanhe aqui nesse vídeo, vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o fator de forma, como que você pode entendê-lo, obtê-lo e quais são os principais fatores que vão influenciar no fator de forma, ou seja, na forma e, consequentemente, no volume da árvore, tá? Lembrando que aqui no meu canal, todos os dias você tem conteúdos diários e gratuitos sobre inventários florestais, tá? E como que você pode faturar mais e melhor no setor florestal através dessa atividade aí, que é como que uma chave mestra no setor florestal, que está presente em diversos segmentos, setores do setor florestal, em diversas ofícios, né, e profissões e tudo mais, tá bom? Então não se esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar aí nos seus contatos, de salvar esse vídeo para você poder ver ele mais tarde, se for o caso, tá bom? Se inscreve no canal, ative aí todas as notificações, porque aí dessa forma, cada vez que eu postar algum conteúdo, a rede social entende que esse assunto é do seu interesse, e aí cada vez que eu postar algum vídeo, você já vai ser notificado, e dessa forma você não vai ficar de fora, você vai estar sempre aprendendo mais e melhor, e você vai estar um passo à frente de quem não fizer isso, tá? Então não se esquece de assinar o canal, tá? E todas as notificações. Além disso, já marca na sua agenda também para toda terça-feira, às 20 horas do horário de Brasília, a gente tem aqui uma aula online, ao vivo e gratuita, tá? Sobre diversos temas relacionados a inventários florestais, tá bom? Então se você quer aprender mais e melhor, se você quer faturar algo no setor florestal, e se você quer ter a oportunidade de fazer ali para mim uma pergunta ao vivo nas minhas aulas, então, toda terça-feira, às 20 horas do horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado para uma aula ao vivo sobre inventários florestais. Não se esqueça. Bom, primeiramente, então, vamos entender o que é o fator de forma, tá? O fator de forma é um fator matemático utilizado no cálculo de volume das árvores, tá? Então, olha só, vou até desenhar aqui o seguinte. Antes da gente falar de fator de forma das árvores, vamos entender aqui como se fosse um cilindro, tá? Então, um cilindro, né? A gente tem aqui a área, né? Essa área da seção transversal aqui do cilindro, e a gente tem aqui o comprimento do cilindro, tá? Então, a gente tem, né, essa área e o comprimento. Para calcular o volume de um cilindro, a gente multiplica essa área, quanto que deu aqui dessa área, né? A área vezes o comprimento, né? E aí, dessa forma, a gente tem aqui o volume do cilindro, tá? Então, o cálculo de volume de uma árvore, ele segue esse mesmo princípio, tá? Só que a gente sabe que uma árvore, ela não tem o formato aqui de um cilindro perfeito, tá? Toda árvore, eu vou desenhar aqui como se fosse uma árvore deitada, ela tem aqui a área, né? Lá da base dela, certo? E aí a gente tem a árvore num formato mais cônico, né? Então, o volume de uma árvore, ele segue esse mesmo princípio de um cilindro, né? Em que a gente tem aqui a área transversal, a gente tem aqui a altura total da árvore, né? Então, novamente, a gente tem a área da seção transversal vezes o comprimento, só que como a gente sabe que a árvore ela tem esse formato cônico, né? Então, a árvore, na hora de calcular o volume da árvore, a gente multiplica isso aqui, né? Área vezes o comprimento, novamente, vezes um fator de forma. Ou seja, o fator de forma é esse fator que vai, através dele, a gente vai fazer a correção do cilindro para um formato de cone. E é preciso que a gente faça esse cálculo, a gente utilize esse fator, porque isso vai ter variações que eu vou explicar aqui nesse vídeo, quais são os fatores que vão influenciar nessas variações, né? O que pode influenciar para que varie o fator de forma, tá bom? E aí, sendo assim também, vamos imaginar aqui o seguinte, como é que então que a gente calcula o fator de forma, tá? Então, novamente, eu vou desenhar agora aqui como se fosse em pé, tá? Aqui uma árvore em pé, certo? Aqui tem a árvore em pé. Então, normalmente, a gente toma a medida da circunferência ou diâmetro árvore daqui a 1,30 m de altura da árvore, tá? Que é o que a gente chama de CAP ou DAP, tá?
E aí, com base nessa medida, é que a gente vai ter aqui, ó, vamos imaginar aqui agora, ó, um cilindro, tá? Certo? E aí, então, a gente tem aqui o volume real da árvore, tá? Que eu estou destacando aqui. E o volume desse cilindro que foi formado, sendo que o cilindro ele vai ter essa medida aqui da base dele, vai ser essa com base nessa diâmetro ou circunferência que a gente tirou aqui, 1,30 m de altura da árvore, tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui o volume real da árvore e a gente tem também o volume desse cilindro, considerando essa medida, tá? Então, o fator de forma, ele vai ser o volume real dividido pelo volume do cilindro, tá? Esse, então, é o fator de forma, tá? Então, esse é o cálculo básico aqui de fator de forma. É a gente saber a medida do volume real da árvore dividida pelo volume do cilindro, sendo que o cilindro ele vai ser feito considerando essa medida aqui, é 1,30 m de altura da árvore, tá bom? Então, olha só. Vou pegar aqui, deixa eu até apagar tudo aqui, né? A gente tem aqui do lado, como vocês estão vendo, tá? Volume real e volume do cilindro, tá? Então, como é que a gente faz para calcular o volume real da árvore, né? Então, por via de regra, né? Eu vou generalizar aqui, a gente vai fazer então o processo de cubagem rigorosa, tá? A cubagem rigorosa é o processo em que, através das medidas dos diâmetros ou circunferências ao longo da árvore, né? Então, a gente tem aqui a 0 de altura, aí a gente tira uma medida da circunferência da árvore a 1 metro de altura, a 2 metros de altura, a 3, a 4 metros e assim por diante, até a altura total. Dessa maneira, através das medidas das circunferências ou diâmetros de metro em metro, pode ser de 2 em 2 metros, pode ser de 1 em 1 metro, vai aí de acordo com o grau de precisão que você queira, tá? Dessa forma, através de todas essas medidas, né, a gente vai ter ao final aqui qual que é o volume real e verdadeiro da árvore, tá? E aí a gente usa essa medida aqui do volume real nesse cálculo de fator de forma, tá bom? Então, através da cubagem rigorosa, a gente consegue encontrar o volume real das árvores e aí para então calcular o fator de forma. E uma orientação aqui muito importante é para a gente não confundir fator de forma com ajustes e modelos de volume para árvores, para cálculo de volume da árvore, tá bom? Porque o fator de forma, como eu expliquei, é esse fator em que, através dele, né, pelo fator de forma, a gente calcula o volume da árvore como se fosse uma figura geométrica, né? Um volume geométrico, digamos assim, e que a gente vai ter a área da seção transversal vezes a altura vezes o fator de forma, tá? Então, o fator de forma está aqui nesse cálculo de um volume geométrico. Mas, matematicamente, também existem outras formas de se calcular o volume da árvore, né? Que é através de equações matemáticas específicas para cálculo de volume, tá? Então, se você pesquisar na literatura, né? Se você digitar aí no Google, né? Modelos de ajuste de equação volumétrico para árvores, você vai encontrar na literatura diversos modelos que podem também ser utilizados no inventário florestal, tá? Mas nesse vídeo eu vou estar explicando aqui para vocês especificamente quais são os fatores que vão influenciar nas variações do fator de forma, tá? Então vai ser considerando esse modelo aqui, né? Essa equação, considerando a árvore como uma figura geométrica, tá bom? Então, só para a gente não confundir aí. Sendo assim, uma vez que a gente entende esse conceito de fator de forma, a gente percebe que ele é muito importante no inventário florestal, porque através do fator de forma você tem aí uma série de benefícios, tá? Você consegue gerar mais confiabilidade para os seus dados, você consegue apresentar de forma mais precisa o seu relatório de inventário florestal, você tem até mais confiança na hora de apresentar os seus dados, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, do porquê que gerou aquele resultado, aquele volume, né, como você já tem ali um fator de forma mais preciso para o seu caso, se for o caso, então você vai ter mais confiança na hora de apresentar os resultados e relatórios, né. Um outro benefício também que o fator de forma dá é que como ele gera ali uma precisão maior dos resultados,
é possível então você fazer até como que uma predição futura de um volume para um povoamento florestal, né? Seja floresta nativa, seja floresta plantada, tá bom? Porque dessa forma você consegue fazer ali outros ajustes, né, de volume futuro para o povoamento florestal. Dessa forma você também consegue fazer aí como que uma previsão de possíveis receitas, possíveis investimentos, né, em maquinário, mão de obra no povoamento florestal. Tudo isso porque você conseguiu ajustar o volume do seu povoamento florestal de forma mais precisa, de forma mais confiável, né? Então ele te proporciona não só a confiabilidade daqueles dados que você está apresentando, né? Mas ele também te proporciona uma confiabilidade maior dos possíveis dados que você possa ter futuramente no seu povoamento florestal, tá? Então é muito importante que você saiba não só o conceito do fator de forma, mas também como que você pode obter esse fator, né, espécie por espécie, dentro das variações que eu vou explicar aqui nesse vídeo, né, e todos esses benefícios que ele pode te gerar no seu inventário florestal, nos seus projetos que você vai fazer, apresentar, no seu emprego aí na empresa que você esteja dentro do setor florestal, enfim, é muito importante tudo isso. Bom, então se a gente já viu o que é o fator de forma, né, como que a gente pode obter esse fator para o nosso inventário, então vamos lá, tá? Eu diria aqui que o primeiro fator que vai influenciar na obtenção do fator de forma é a espécie florestal, tá? Então, estudos apontam que diferentes espécies florestais, para cada uma delas, elas vão ter um determinado fator de forma, tá bom? Isso porque, olha só, tem espécies que, vou até desenhar aqui, ó, ela tem uma determinada conicidade, né? Você vê que eu desenhei aqui uma forma um pouco mais cilíndrica, mas tem espécies que na mesma altura, digamos assim, ela vai ter ali um fator de forma mais cônico, né? Então, sendo assim, espécies diferentes têm fatores de forma diferentes, tá? Se você está lidando aí com um povoamento florestal plantado, né, que é um plantio homogêneo com uma única espécie, procure então fazer aí um ajuste de fator de forma específico para aquela sua espécie, para aquele seu povoamento florestal, tá? Dessa forma, você vai ter aí os seus dados de inventário florestal muito mais precisos. Inclusive, como um exemplo, eu vou até compartilhar na tela com vocês um estudo que foi feito com várias espécies da Amazônia, né, onde nesse estudo foi feito ali um levantamento de fator de forma até altura comercial de diversas espécies de interesse comercial da Amazônia, né? Então, nesse estudo foi verificado que existiu ali uma grande diferença uma grande variação, né, de fator de forma entre diferentes espécies, né? Teve espécie que teve ali um fator de forma de 0,804, enquanto a que teve uma outra espécie que teve um fator de forma de 0,927, se eu não me engano, tá? Ou seja, diferentes espécies têm diferentes fatores de forma, tá? Isso já é comprovado cientificamente, tá? Então, seja lá qual for o seu caso, se é com uma floresta nativa ou floresta plantada, né? Dependendo aí do grau de precisão que você queira nos seus resultados, é interessante você verificar se existe para aquela espécie na literatura já calculado um determinado fator de forma, ou se for o caso, você fazer ali um laudo mais específico para encontrar um fator de forma específico para aquela determinada espécie, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. Bem, um segundo parâmetro, um segundo aspecto que vai influenciar no fator de forma é a altura da árvore que você esteja tomando ali a medida para fazer o cálculo de fator de forma, tá? Por exemplo, então eu vou desenhar aqui novamente, tá? Suponhamos que a gente tem aqui uma árvore, né? Ela vai ter a altura total, tá? Então eu desenho aqui uma árvore nesse formato bem cônico. Se você fizer o fator de forma considerando a altura total, né? Vou até desenhar aqui, né? Até a altura total, ela chega até um ponto em que o diâmetro ele vai chegar a zero, né? Então isso vai ter um determinado fator de forma. Mas se por algum motivo, né, é muito comum as pessoas fazerem um fator de forma até ali o que se considera como uma altura comercial, né? Então vamos supor que a altura comercial da árvore chega até esse ponto, né? Então se você fizer um fator de forma considerando essa altura comercial, você perceba que aqui, ó, ela ainda tem, até essa altura, ela ainda tem uma certa conicidade, ela tem um formato aqui mais próximo de um cilindro,
Consequentemente, essa altura diferente que você vai estar considerando aqui, ela vai gerar um fator de forma um pouco maior do que se for até a altura total, tá? Então, normalmente, os fatores de forma que são feitos até a altura comercial, eles são maiores do que até a altura total, né? Porque até a altura comercial, a árvore tem ali, por via de regra, um formato um pouco mais cilíndrico, consequentemente, naquele cálculo lá de fator de forma que eu expliquei, isso vai gerar um fator de forma um pouco maior, tá? Então, eu até citei agora aqui, por exemplo, no caso de um estudo em que a altura comercial de diferentes espécies, né, até a altura comercial foi gerado ali um fator de forma 0,8, 0,9, né? Ou seja, esse fator de forma 0,8, 0,9, mais próximo de 1, ele é, de maneira geral, um fator de forma comercial. Quando a gente faz um fator de forma considerando até a altura total, ele normalmente ele fica mais próximo ali do 0,5, né, 0,6, tá? Então, diferentes alturas a serem consideradas vão gerar fatores de forma diferentes, tá bom? Então, esteja atento aí para o seu caso, se você vai utilizar, né, o fator de forma até a altura total ou até a altura comercial, tá bom? Então, isso é muito importante. Isso para uma única árvore, para a mesma espécie. Tá bom? Agora, um terceiro fator que vai influenciar no fator de forma é o espaçamento, no caso aqui de um plantio florestal, tá? É uma floresta plantada. Novamente eu vou compartilhar aqui com vocês na tela um estudo, em que nesse estudo, o autor desse estudo, no estado do Pará, ele fez ali um comparativo para uma única espécie sobre diferentes espaçamentos de plantio. E nesse estudo, o autor concluiu que nessas variações de espaçamento, tá, essa mesma espécie ela apresentou fatores de forma diferentes. Tá? Então, eu vou até tentar desenhar aqui para a gente entender. Olha só, vamos tentar imaginar aqui um plantio que seja 3x3. Tá? Então, aqui eu vou tentar desenhar a gente olhando de cima. Tá? Então, tem uma árvore aqui, outra aqui a 3 metros, né? Outra aqui a 3 metros. Então, isso aqui são as copas das árvores que a gente está olhando de cima no espaçamento 3x3, tá? Então, se a gente tem aqui um espaçamento 3x3, tá? Aí eu vou desenhar aqui em azul agora, vou tentar desenhar um 2x2, tá? Então, a gente tem aqui uma árvore, outra aqui um pouco mais próxima, tá? Outra aqui mais próxima e outra aqui mais próxima. Então, aqui é 2x2 e suponho que aqui é 3x3. Essas que são 2x2, né, diferente do 3x3, quanto mais denso for o espaçamento, quanto mais próximas forem as árvores, elas têm a tendência a receber mais luz na parte de cima e menos luz nas laterais, né, por conta do espaçamento mais denso. Então, o espaçamento mais denso vai favorecer que elas tenham um crescimento maior em altura e menor em diâmetro em comparação com espaçamentos mais abertos, tá? Então, isso também vai influenciar no fator de forma, porque ela vai ter uma tendência a um crescimento vertical maior, tá? Em comparação com outro tipo de espaçamento. Então, esse crescimento vertical maior vai fazer com que ela tenha ali, teoricamente, né, um crescimento mais cilíndrico, tá bom? Então, isso também, o espaçamento, ele é um fator que normalmente ele influencia no fator de forma, tá? Então, é muito importante que se você tem aí diferentes espaçamentos no seu plantio, né, se você quer uma precisão maior dos seus resultados do seu inventário florestal, procure então estudar a possibilidade de fazer aí um laudo técnico em que você vai ter diferentes fatores de forma para cada tipo de espaçamento, tá bom? Então isso também é até uma fonte de teste aí para empresas do setor florestal, né? Porque muitas vezes é necessário fazer aí essa balança financeira também, tá? Qual espaçamento é melhor, qual espaçamento vai dar mais volume, qual espaçamento vai dar mais volume comercial, né? Um espaçamento mais denso, ele vai ter árvores mais cilíndricas, então, teoricamente, a árvore mais cilíndrica, ela tem um volume comercial maior. Só que, por outro lado, um espaçamento mais denso, ele vai gerar ali um custo de implantação maior, um custo de condução maior. Então, até que ponto esse volume comercial maior das árvores no espaçamento mais denso vai compensar isso, tá? Então, fica aí a dica, fica a dúvida, né? Então, se você é o profissional aí do setor florestal que acompanha, né, que gerencia um plantio
de uma floresta onde tem vários espaçamentos, né? Procure então entender também essa questão para ver essa viabilidade econômica de cada um dos espaçamentos, tá bom? Tudo isso porque o fator de forma ele é influenciado pelo espaçamento, né? Então isso vai influenciar aí nos seus lucros, nos seus ganhos, no seu salário, enfim, tá? Então muita atenção em relação a isso também. Continuando, um outro aspecto que também vai influenciar no fator de forma e consequentemente também no volume da árvore, né? É a questão da idade, tá? Eu vou, né, compartilhar a tela com vocês para mostrar também um estudo feito com teca, né, em que foi aí uma única espécie no mesmo espaçamento. A única fonte de variação nesse estudo foi as diferentes idades desses povoamentos florestais de teca, tá? E esse estudo concluiu que quanto mais jovem a árvore, ela tem ali um formato mais cilíndrico. À medida que ela vai ficando mais, né, juvenil, mais adulta, ela vai passando a ter um formato um pouco mais cônico, né? Ou seja, quanto mais jovem a árvore, maior é o fator de forma, e quanto mais adulta, mais velha for a árvore, menor é o fator de forma, tá bom? Então isso também é influência direta dessa questão do crescimento que eu falei aí, né? Eu acabei de falar, por exemplo, sobre a questão do espaçamento, em que a árvore ela vai ter um crescimento um pouco mais acelerado sob o ponto de vista vertical, então isso influencia no fator de forma. Então, a gente pode deduzir aqui também que quanto mais jovem a árvore, ela tem ali um crescimento vertical maior, por ser mais jovem, né? Ela cresce mais rapidamente ali nas fases mais jovens, né? E aí, à medida que ela vai ficando adulta, ela tem um crescimento em altura menor, né? Ela continua crescendo em altura, mas num ritmo mais lento, digamos assim, e aí depois de adulta ela vai crescendo cada vez mais em diâmetro, né? Ou seja, quanto mais jovem a árvore, né, ela tem ali um formato mais cilíndrico, consequentemente um fator de forma maior, né? E quanto mais adulta a árvore, numa diferente idade, ela tem ali um outro fator de forma, tá bom? Ou seja, para uma mesma espécie, se você tem aí povoamentos florestais com diferentes idades, então isso também é uma fonte de variação do fator de forma, tá bom? Então, isso aí é um motivo para, caso você queira aumentar o grau de precisão dos seus dados, do seu inventário florestal, isso aí, se for o caso, é o caso aí de você fazer mais um laudo específico com essa fonte de variação de acordo com a idade do povoamento florestal, né, o que vai influenciar no fator de forma, entenderam? Alguns estudos comprovam também, né, que esse fator que eu vou citar agora, ele também influencia no fator de forma da árvore, que é a classe de circunferência ou classe de diâmetro, tá? Então, para a gente entender bem, eu vou desenhar aqui, ó. Imagina que a gente tem aqui esse gráfico, tá? E que a gente tem aqui as classes de circunferência, de CAP, tá? E aqui a gente tem N, a quantidade de árvores, tá? Ou seja, nas menores classes de CAP, quanto mais próximo de zero, a gente tem aqui uma determinada quantidade de árvores. À medida que a gente vai, né, eu vou até fazer em linha aqui, né? A gente tem um pontinho aqui, né? Então, quanto menor aqui a quantidade de árvores, a gente tem uma determinada classe, uma determinada quantidade de árvores, né, para essas classes menores. Então, olha só, esse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês é o comportamento de uma floresta plantada, tá bom? Então, ela se apresenta mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? Então, quanto menor a classe de diâmetro, a gente tem aqui uma quantidade menor de árvores, né? E a gente tem aqui, ó, deixa eu destacar aqui, a gente tem uma quantidade maior de árvores ao redor da média, né? Então, aqui é a média de circunferência do plantio florestal, né? Então, abaixo dessa média, a gente tem uma quantidade menor de árvores, que são árvores suprimidas, e acima dessa média, a gente tem uma quantidade menor de árvores, que são as árvores dominantes, tá? Isso aqui para uma mesma espécie, essa espécie, nesse plantio aqui, nesse exemplo que eu estou dando, ele tem a mesma idade, tá? Então, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, né, com essa curva, é o comportamento normal de uma floresta plantada, tá? Então, o que é as classes de circunferência que vai influenciar no fator de forma, tá? Então, se a gente for subdividir aqui, ó, vamos supor aqui circunferência 10, 20, 30, 40, 50, aqui 60, 70, 80, 90, tá? Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a média de circunferência está em torno aqui de 60 centímetros de circunferência, tá?
Então, ou seja, essas árvores que estão dentro aqui desse parâmetro, desse espectro, elas têm um determinado fator de forma, tá? Essas árvores que são as árvores suprimidas, elas têm um outro fator de forma. Essas árvores que são as árvores dominantes, elas têm um outro fator de forma. Ou seja, para uma mesma espécie, que tenha a mesma idade, no mesmo espaçamento, né? Essas variações da circunferência, da classe de circunferência dessa árvore, dessa espécie, aqui nesse exemplo que eu estou dando, essas variações das classes de circunferência também podem ser aí uma fonte de variação do fator de forma, tá bom? Então, uma árvore mais grossa, ela não necessariamente é mais cilíndrica, ela pode ser mais cônica, né? Uma árvore mais fina, uma árvore suprimida, né? Mesmo ela sendo fina, ela pode ter ali um certo grau né, de um parâmetro mais, um grau ali mais cilíndrica, né? Então, ela pode ter aí um bom aproveitamento mesmo sendo fina, tá bom? Então, o fator de forma, como eu acabei de explicar aqui, ele também é influenciado pelas classes de circunferência. Então, muita atenção também em relação a isso. Bom, se a gente falou aqui que os diferentes espaçamentos, né, as diferentes classes de diâmetro ou circunferência influenciam no fator de forma, então a gente também pode deduzir que um outro parâmetro que vai influenciar no fator de forma é a tipologia florestal, né? Ou seja, determinadas espécies florestais elas podem ser encontradas em vários tipos de biomas, né? E determinado bioma ele vai ter uma condição ali de sítio, de espaçamento, de solo, de clima, isso vai influenciar no fator de forma. Essa mesma espécie, num outro tipo de bioma, possivelmente ela vai estar ali numa outra condição, sobre um outro regime de espaçamento, sobre um outro regime de concorrência com outras espécies. Então, isso também vai influenciar ali de tal forma que haja um fator de forma diferenciado para aquele outro bioma, tá? Então, se a gente está falando aqui, né, de uma mesma espécie, né, que quando ela está numa determinada condição, né, ela pode ter ali um fator de forma, essa mesma espécie, numa outra condição, ela pode ter um outro fator de forma, né? Isso porque diferentes biomas vão gerar aí diferentes parâmetros, diferentes tipos de concorrência, diferentes tipos de espécie, né, que vão ali competir entre si. Então, tudo isso vai influenciar, né, quão rápido essa espécie vai crescer, isso vai influenciar no grau ali né, de competição daquela espécie, se ela, um determinado bioma, ela vai, né, se sobressair sobre espécies mais frágeis, né? Mas essa mesma espécie, no outro bioma, ela vai ter ali um grau de competição com outras espécies que vai influenciar, né? Ou em determinados biomas ela tem influência ali mais forte de um determinado tipo de animal, de inseto, que vai influenciar mais do que num outro bioma. Ou seja, para uma mesma espécie, né, diferentes biomas, né, diferentes tipologias florestais também vão influenciar em toda essa cadeia, em todo esse ciclo de crescimento da árvore. Consequentemente, isso também pode influenciar no fator de forma dessa mesma espécie, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Procure verificar na literatura se para aquela espécie que você está fazendo ali o cálculo de volume, se existe já feito, se existe já calculado essa possível fonte de variação, porque isso também vai influenciar os resultados do seu inventário florestal, consequentemente vai influenciar aí na confiabilidade que você vai apresentar, na aprovação do seu projeto e assim por diante. Mas um fator que vai influenciar também no fator de forma é a questão da casca, tá? Isso porque diferentes finalidades vão requerer aí diferentes formas de você medir o fator de forma, tá bom? Então, se, por exemplo, se você quiser simplesmente saber qual que é o volume total de uma árvore até a altura total, você vai lá aplicar uma determinada metodologia para calcular aquele fator de forma. Mas é muito comum também que se queira ter a informação de qual que é o volume comercial de uma árvore para aplicação numa serraria, por exemplo, né? Então, nesse caso, teoricamente, a serraria ela não vai ter interesse na casca. Então, você vai ter que fazer ali um laudo específico em que na hora de você calcular o volume da árvore, você vai calcular não só o volume com casca, mas o volume também sem casca, tá? E é sabido que diferentes espécies têm diferentes espessuras de casca, então isso vai influenciar no fator de forma.
É sabido também que para uma mesma espécie pode ser que a espessura da casca dessa espécie ela possa variar ao longo da altura total da árvore. Então, quanto mais próxima à base, ela vai, por exemplo, ela vai ter uma casca mais grossa. À medida que essa espécie ela vai se aproximando ali da altura total, ela pode ter ali uma casca um pouco mais fina, ou o contrário, né? Mais próximo à base, ela tem uma casca mais fina, mais próximo à altura total, ela tem uma casca mais grossa. Então, isso tudo vai influenciar não só na espessura da casca, mas também no percentual da casca em relação ao volume total, né? Porque, por exemplo, numa árvore que ela vai ser grossa, né, a casca ela vai ter um percentual menor. Mas essa mesma espécie, se ela for uma espécie com um diâmetro mais fino, como ela tem ali aquela mesma espessura de casca, então a casca ela vai ter um percentual de casca maior em relação ao volume total, né? Então a casca vai influenciar também diretamente, eu estou até compartilhando aí na tela com vocês um outro estudo, né? De que a casca também influencia não só no volume aproveitável da árvore, mas também ela influencia na questão aí do fator de forma, tá bom? Então a casca também é um fator que vai influenciar no volume, no fator de forma, então tudo isso é muito importante para você considerar no seu inventário florestal. E também aqui o último aspecto que vai influenciar, né, no resultado final, né? Aqui acho que não é nenhum fator que influencia no fator de forma, mas é a forma como você utiliza, né? Qual que é o método que você vai utilizar para a obtenção do fator de forma, isso também pode influenciar no resultado final, tá? E aqui, muita atenção, porque aqui eu acredito que não é o fator de forma da árvore, ele vai ser, né, naquele cálculo que você estiver fazendo, o fator de forma da árvore vai ser o mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui agora é que o método que você utiliza, isso pode gerar aí variações, tá? Então, agora há pouco eu expliquei ali um exemplo em que é feito ali a cubagem rigorosa, né, em que ao longo da árvore vai sendo tomada ali a medida da circunferência, o diâmetro de metro em metro, né? Existem diferentes metodologias de cubagem, então já é comprovado também que diferentes metodologias de cubagem podem gerar diferentes fatores de forma, tá? Porque existem diferentes maneiras de você calcular o volume ali ao longo da tora, então isso vai influenciar. Ou então, se você utiliza algum equipamento, como por exemplo o xilômetro, isso também vai ter outro resultado final no cálculo de fator de forma. Existe um outro equipamento chamado trado de Presler, que ele, com a árvore em pé, né, ele é como se fosse uma sonda que penetra a árvore e tira ali uma determinada quantidade de material lenhoso de dentro da árvore, né? Então é uma forma também de você medir ali a diâmetro ou circunferência ao longo da árvore, né, ao longo da tora, sem derrubar a árvore, então isso também possivelmente pode ter outro resultado, ou seja, o fator de forma da árvore, o volume real da árvore, ele não vai mudar, mas as formas como você coleta essa informação, isso podem mudar, né? Então, consequentemente, isso vai alterar aí no resultado final do fator de forma também, tá? Então, muita atenção em relação a qual método você está utilizando, procure pesquisar na literatura, né? Qual que é o mais aplicável, qual que é o mais preciso aí para sua situação específica, tá? Muita atenção também quanto a isso. Bom, gente, você ficou com alguma dúvida? Você acha que eu esqueci de algum parâmetro, algum aspecto aí que vai influenciar no fator de forma, mas que eu esqueci de comentar aqui nesse vídeo? Se for esse o caso, escreve aí nos comentários, que eu estou sempre de olho em tudo que a galera posta. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum parâmetro que eu citei aqui, se quer entender melhor, também escreve aí, tá? Então, continua me acompanhando aqui. Obrigado desde já. Se você chegou até aqui, não se esqueça aí de dar o curtir no vídeo, de assinar o canal, de ativar todas as notificações, tá? Porque todos os dias aqui você tem acesso gratuito, né, a diversos conteúdos que vão te ajudar mais e melhor a realizar inventários florestais, tá? Dessa forma você vai alavancar sua carreira, você vai faturar muito mais e melhor, você vai estar à frente dos concorrentes que não estão fazendo isso, tá? Então, muito obrigado por você me acompanhar até aqui, tá? Até o próximo vídeo, é isso aí. Valeu!